Benefícios e riscos da metformina. No final desse vídeo, eu vou te dar a minha opinião sobre essa frase polêmica, que é sobre a metformina na água. O que significa isso? É uma expressão utilizada quando os médicos se referem que uma medicação é tão boa que deveria ser amplamente distribuída. Então, aqui eu vou abordar vários pontos positivos e alguns pontos negativos do uso da metformina, o que tem de comprovado no tratamento esteatose hepática, de gordura no fígado, para fertilidade, síndrome dos ovários policísticos, estudos em longevidade e estudos com metformina e câncer. Então vou fazer um apanhado geral de tudo que você precisa saber do que tem de mais recente em evidência científica até o momento. Bom, primeiro eu queria dizer que a metformina é uma medicação amplamente utilizada no mundo inteiro. É uma medicação que é a primeira escolha pelos protocolos para diabetes tipo 2. Tanto o protocolo europeu quanto o protocolo americano dos Estados Unidos colocam a metformina como a principal medicação no tratamento do diabetes tipo 2. Claro, eu vou falar de todas as contraindicações e todas as evidências científicas, qual seria o real benefício da metformina, mas é uma medicação muito antiga, que está há décadas já no mercado, está há décadas na medicina e que segue ainda sendo a primeira escolha. E também está sendo estudada para novas indicações, essas novas indicações que eu vou falar no vídeo também, vou falar o nível de evidência que tem em cada uma. Então, como funciona a metformina no nosso organismo? A metformina, quando é absorvida, ela aumenta a sensibilidade à insulina. Bom, traduzindo, o que significa aumentar a sensibilidade? Ela faz que a insulina, a nossa própria insulina, tenha uma ação mais efetiva, consiga fazer a ação de tirar o açúcar do sangue e colocar para dentro dos músculos, para dentro das células. Essa é uma das funções da metformina, e aumentar a sensibilidade. Ela também atua a nível hepático, a nível do fígado, fazendo que o fígado não produza tanta glicose, porque ela também aumenta a sensibilidade no fígado. Então, o fígado também não vai produzir tanta glicose como ele produziria sem a metformina. Então, ela tem esses dois mecanismos de ação nos músculos e também no nosso organismo todo, aumentando a captação de glicose, por aumentar a sensibilidade à insulina, e também a nível hepático. Existem outros órgãos que a metformina poderia agir, que estão sendo estudados, como o intestino, aumentando o GLP-1. O GLP-1 está diretamente relacionado com a saciedade, tá bem? Então, além desses dois mecanismos, também tem ação no intestino que ainda está sendo estudada, precisa ser mais elucidada como ela funciona. Ninguém sabe exatamente, mas a principal hipótese é que ela atue nesse GLP-1, que é um hormônio que aumenta a nossa saciedade, principalmente aí a nível intestinal, estimulando o cérebro a ficar saciado. Então, a indicação clássica da metformina, para que serve a metformina, é para o diabetes tipo 2 e também para pacientes que tenham resistência à insulina. Tem um grau de evidência que ela pode contribuir para esses pacientes também. Agora eu vou falar 10 fatos sobre a metformina, 10 pontos, na verdade, sobre essa medicação. O que vai incluir nesses pontos? Câncer, longevidade, gordura no fígado, esteatose, o peso, será que ela engorda, será que emagrece? Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 2.000 likes, são milhões de pessoas que utilizam metformina, que precisam dessas informações, e outros milhões que ainda vão utilizar a metformina, é uma medicação muito prescrita, então me ajude a distribuir as informações curtindo esse vídeo, eu vou ficar muito grato se nós batermos essa meta. Eu faço os vídeos para vocês, então deixa a sua contribuição, e vamos começar. Primeiro, a metformina é uma medicação muito potente para o tratamento do diabetes. Ela consegue reduzir a hemoglobina glicada em até 2 pontos. Geralmente os estudos colocam de 1,5 até 2 pontos de hemoglobina glicada, que é uma redução muito significativa. Então, ela é uma medicação altamente efetiva para o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1,
não existe evidência ainda para indicar que ela seria uma medicação benéfica, tá bem? Então é por diabetes tipo 2 a indicação clássica dela. Número 2, metformina e longevidade. O que se sabe até o momento é que em espécies específicas de animais, a metformina poderia contribuir para aumentar a expectativa de vida. Em humanos que não têm diabetes, isso não foi comprovado. Tá? Qual é a hipótese que eles querem provar? Que a metformina poderia atuar nos telômeros. Os telômeros são uma espécie de ampulheta. A cada divisão eles vão encurtando e a metformina ajudaria nesse processo. Então, atuaria como uma espécie de medicação anti-envelhecimento. Tá? Essa é uma hipótese ainda. Em animais, algumas espécies isso foi visto, mas em humanos, esse mecanismo ainda não foi comprovado. Tá? Existem algumas pessoas que utilizam esses estudos de animais para falar também que teria esse potencial efeito em humanos, mas não existe comprovação até o momento. Número 3, metformina e síndrome dos ovários policísticos. E também para fertilidade, vou incluir nesse mesmo item. Bom, como ela funciona? Nós sabemos que a resistência à insulina, o hormônio insulina, pode aumentar a produção, a secreção de um hormônio chamado LH. Está diretamente relacionado aí com a fisiologia, com a função do ciclo menstrual. O hormônio LH pode aumentar hormônios que interferem nesse processo, hormônios androgênios, por exemplo. Se a metformina ajuda nesse processo, ela seria uma medicação para tratamento da síndrome dos ovários policísticos, quando a síndrome dos ovários policísticos está relacionada à resistência à insulina. Tá bem? Então ela pode ajudar nos ciclos, pode ajudar a mulher que não ovula, se essa mulher tiver resistência à insulina. Para mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos e não têm resistência à insulina, a metformina se mostrou ineficaz em aumentar a ovulação, aumentar a fertilidade. Então ela tem sim uma indicação específica, que é essa indicação que eu estou comentando, para mulheres que têm resistência à insulina e não conseguem ovular por conta disso. Então, é verdade sim que a metformina poderia ajudar, ela pode contribuir nessa situação, mas para a fertilidade em si, quando não está associada a esse mecanismo, ela não tem benefício. Metformina e o peso. Será que a metformina engorda? Será que emagrece? Bom, a metformina tem um efeito neutro no peso. Ela não vai emagrecer, nem mesmo a longo prazo, que era uma coisa que se imaginava, chegou a aventar essa hipótese aí há alguns anos, mas foi visto que ela não emagrece a longo prazo e também não engorda. O que foi visto é um efeito individual, tá? O efeito de cada pessoa. Tem pessoas que vão engordar um pouquinho, tem pessoas que vão emagrecer, então assim, na média, no geral, nos estudos, ela tem um efeito neutro no peso. Não é considerada uma medicação que emagrece, que contribui para esses fins, tá? Apesar de atuar no intestino, na saciedade. Em grupos específicos, como por exemplo, pessoas que usam medicações para distúrbios mentais, como antipsicóticos, a metformina tem evidência que ela pode contribuir para o controle do peso. Então, existe sim esses estudos, essa utilidade da metformina em pacientes que utilizam antipsicóticos. Mas, no geral, ela tem um efeito neutro no peso. Se você já utilizou metformina, coloque o que aconteceu com seu peso aqui. 5. A metformina tem o potencial de melhorar a função das células beta do pâncreas, que produzem insulina. Ela pode preservar, inclusive, a função dessas células, que é uma coisa muito importante para o paciente que tem diabetes. Então, ela aumenta a expectativa de vida por controlar o diabetes nos pacientes que têm a doença. É um fator muito importante e por esse mecanismo que a metformina ainda segue sendo a primeira medicação pelos protocolos para o tratamento do diabetes. Além de conseguir atuar na resistência à insulina, que é como acontece, né, a fisiopatologia do diabetes, ela tem a função também de atuar nas células beta, preservando a função das células que produzem insulina, que é um mecanismo muito interessante e muito bom da metformina. Número 6, metformina e intestino.
Então a metformina tem se estudado muito a sua função a nível intestinal, além daqueles 2 benefícios que eu comentei. Ela conseguiria estimular o GLP-1, que é um hormônio diretamente ligado à saciedade, tá bem? A metformina vai interferir na absorção de alguns nutrientes a nível intestinal, que eu vou comentar depois dos efeitos colaterais, mas eu queria deixar registrado aqui esse benefício da metformina que está sendo estudado em relação à saciedade. Metformina e pré-diabetes. Para responder essa pergunta, eu vou citar um estudo que foi feito dividindo as pessoas em 3 grupos. No primeiro grupo, as pessoas receberam placebo, cápsulas de farinha. No segundo grupo, receberam metformina, a medicação que nós estamos discutindo. E o terceiro grupo, as pessoas fizeram modificações de estilo de vida com dieta e exercício físico. E aí, o que você acha? Qual o grupo que se deu melhor no tratamento do pré-diabetes para reduzir essas taxas de açúcar no sangue? O grupo que se deu melhor foi o grupo que fez dieta e exercício físico. Depois, em segundo lugar, ficou o grupo da metformina e em terceiro lugar as pessoas que receberam placebo. Então, no pré-diabetes, o tratamento padrão antes da metformina é a dieta e exercício físico. Para os pacientes que são refratários, que não conseguem fazer uma dieta, também não conseguem fazer exercício, por qualquer razão que seja, aí sim eles se beneficiariam da metformina nesse estágio do pré-diabetes. Mas o tratamento padrão continua sendo dieta e exercício físico. Metformina e câncer. Deixei um tópico separado para esse assunto, porque tem muitos estudos acontecendo que querem comprovar que a metformina seria eficaz em reduzir alguns tipos de câncer, como mama e próstata. Quais são as hipóteses que isso poderia acontecer? A primeira, que ela seria capaz de diminuir o processo inflamatório, diminuir a inflamação, principalmente nos pacientes que têm resistência à insulina, nos pacientes obesos, que nós já sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória, ela consegue inflamar o corpo e de maneira comprovada aumenta a incidência de câncer. Então, vários tipos de câncer, a obesidade vai aumentar. Isso é muito pouco falado, mas isso já é comprovado. E a segunda hipótese é que a metformina atuaria em vias de sinalização celular que também envolveriam o câncer. Então, ela conseguiria atuar nesses 2 mecanismos, na inflamação e nas vias de sinalização celular. Até o momento, não existe nenhuma evidência forte que a metformina conseguiria fazer isso para reduzir o câncer. São só informações que estão sendo estudadas ainda. Muitas vezes as pessoas passam como sendo uma verdade, mas para ter comprovação, para eu vir aqui falar para vocês isso, são necessários estudos grandes que realmente comprovem esse benefício. Mas até então é só a suspeita por conta desses 2 mecanismos que eu falei. Metformina, esteatose hepática, gordura no fígado. O que se sabe é que a gordura no fígado está intimamente ligada à obesidade, à síndrome metabólica. E nesses pacientes que têm a gordura no fígado e outras comorbidades, a metformina poderia ser benéfica também, porque, como nós vimos no início do vídeo, ela também atua a nível do fígado, diminuindo a produção hepática de glicose, a produção de açúcar pelo fígado e também na sensibilidade à insulina. Isso seria benéfico para o tratamento de gordura no fígado, também ajudaria. Em contrapartida, para os pacientes que têm esteatose hepática, gordura no fígado, principalmente esteatose hepática não alcoólica, que não está relacionada ao uso de álcool, se não associada a outras comorbidades, a metformina não teria um benefício claro. Os estudos não comprovaram que a metformina seria efetiva para o tratamento de gordura no fígado ou de esteatose hepática, embora ela pode sim ser usada se o médico julga necessário, de acordo com o quadro clínico, de acordo com a situação do paciente. Esses foram os 10 pontos que eu separei sobre a metformina. Eu vou falar agora dos riscos, das contraindicações e também de precauções dessa substância. Como nós vimos, a metformina está sendo estudada, está em uso há décadas. Então nós já conhecemos os efeitos colaterais, os efeitos adversos dessa substância. Quais são os principais? Gastrointestinais. Então, diarreia, flatulência. Tem pacientes que têm muita
diarreia com essa substância. Inclusive, é até um impedimento para usar a metformina. Com as cápsulas revestidas, esse efeito colateral também diminui, tá? Essas cápsulas, inclusive, podem sair nas fezes. Se você vê as cápsulas de metformina nas fezes, não tem problema, o princípio ativo foi absorvido e ela também ajudaria a controlar esses efeitos gastrointestinais. O que se sabe é que a metformina também pode interferir na absorção da vitamina B12 e do cálcio. Então, pacientes que estão em uso de metformina são sim um grupo de risco para deficiência de vitamina B12, isso tem que ser avaliado. Outra precaução em relação à metformina é o uso de contraste, quando o paciente vai fazer um exame que tem contraste iodado, como a tomografia. A metformina, nesses casos, tem que ser suspensa pelo risco de acidose lática. Ela pode aumentar o lactato e o sangue ele vai ficar um pouco mais ácido. Isso pode causar o que se chama de acidose lática. Em pacientes que têm insuficiência renal, principalmente quando os rins funcionam menos do que 30%, a metformina é contraindicada, porque também tem risco de ter acidose lática, de o paciente ter uma toxicidade pelo uso da substância. Em pacientes que não têm uma disfunção renal nesse nível, também tem que ter cuidado, avaliar até a redução da dose. Mas é uma contraindicação formal, função renal menor do que 30%. Também, pacientes que têm hipersensibilidade, obviamente, não podem utilizar a metformina na tentativa de diminuir esses efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais. A metformina deve ser ingerida após as alimentações. Então, depois de comer, que você vai utilizar a metformina, seria uma medida que ajudaria no controle dos sintomas gastrointestinais. Outros efeitos colaterais, como dores musculares, fraqueza, cansaço, também são relatados. Em relação à hipoglicemia, se a metformina poderia diminuir demais o açúcar no sangue, poderia diminuir a glicemia para níveis menores do que 70, níveis que são considerados como hipoglicemia, que poderiam dar sintomas como palpitação, tremores, aquele suador frio, eles foram relatados com uma frequência muito pequena. Então, a metformina é sim uma medicação segura do ponto de vista do paciente ter uma hipoglicemia, tá bem? Essa frequência é pequena. Quando que vai aumentar a chance do paciente ter hipoglicemia? Quando o paciente usa outras medicações que também reduzem a glicemia, como a própria insulina, como gliclazida, glimepirida, também glibenclamida, medicações que aumentam a secreção de insulina, por exemplo. Então, nesse grupo, a metformina pode aumentar a frequência de hipoglicemias. De forma isolada, é um efeito bem raro. Metformina na gestação, a paciente que tem diabetes gestacional, também é um tema de muitas discussões. São necessários mais estudos para estabelecer a real segurança da metformina na gestação. Teve um estudo bem grande que mostrou benefícios e também mostrou alguns riscos. O que se sabe é que a diabetes na gestação, diabetes gestacional, também tem muitos riscos, inclusive aumentando a mortalidade. Então, mesmo que seja um tratamento fora de bula, um tratamento off-label, a metformina na gestação, o médico pode prescrever se ele achar que os benefícios superam os riscos. Cada caso é um caso, então necessitam de mais estudos e ela ainda não tem uma aprovação em bula para tais fins. Mas e aí, qual é a minha opinião sobre isso tudo? Eu falei que eu ia comentar sobre a frase que a metformina deveria vir na água, ou seja, deveria ser amplamente distribuída. O que acontece é que a metformina é utilizada há décadas, então já tem muitos estudos que comprovam seu benefício para o diabetes tipo 2, inclusive aumentando a expectativa de vida, melhorando inclusive a função das células que produzem insulina. Então, para esse grupo já tem um benefício bem claro. Para as possíveis novas indicações, como longevidade, câncer, gordura no fígado, ainda são necessários mais estudos
Então a metformina está longe de ser uma medicação que precisa vir na água ou que tem indicação para todos, tá? Tem que ter muita cautela, porque como vocês viram nesse vídeo, também tem contraindicações para pacientes que têm insuficiência renal, tem o risco para pacientes que vão fazer exames com contraste, tomografia com contraste, em outras situações também, como deficiência de vitamina B12. Então tem que ter muita cautela na prescrição de metformina, ela tem a sua indicação bem clara, e para isso nós precisamos utilizar a ciência, os estudos científicos. Por hora é muito cedo para falar isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo sobre vitamina B12. Eu falo sobre sintomas, causas de deficiência e várias informações interessantes sobre essa vitamina. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e até mais.